Meus amados irmãos, vivemos dias difíceis. Eu acredito que todos estão percebendo isso. São dias difíceis realmente e que envolvem muitas questões. Inclusive, nos lembra alguns versículos de Apocalipse, não que eles se apliquem aos nossos dias necessariamente, mas a sequência de eventos que nós temos vivido, como questão de doença, e aí decorre também uma questão de problemas na economia, e isso gera problemas N para as pessoas. Vivemos dias muito difíceis. Só que as dificuldades que nós vivemos não se limita a questões materiais, é muito além disso aí. Muito além. Dias difíceis. E tem um provérbio oriental que me chamou muita atenção e que eu ouvi pela primeira vez, inclusive, por boca de um dos nossos irmãos, o Rafael. É um provérbio oriental que diz assim: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Nós estávamos inclusive preocupados com a geração mais jovem de nosso tempo, porque é uma geração que tem tanta facilidade que é uma geração fraca. Por quê? Porque tem todas as facilidades do mundo, né? Não só a televisão e tudo mais que diz respeito à tecnologia, como também as facilidades no que diz respeito ao dia a dia do próprio trabalho e assim por diante. Muitos dos pais não querendo dar aos filhos dias difíceis, muitos pais que passaram por lutas, que tiveram que passar por privações e não querendo ver os filhos passarem por isso, terminaram privando seus filhos de desafios. Muitos adolescentes e jovens de nosso tempo não têm responsabilidades porque os pais não querem pesar sobre os filhos. E eu creio que aqueles que são considerados como defensores dos direitos humanos, aqueles que querem até defender a questão do direito do adolescente, da criança, que em certa medida eles têm sua razão, mas em outra medida eles são uma expressão também desse tempo difícil. Eles querem evitar que os pais tragam qualquer tipo de peso para os filhos. Veja que o castigo ele praticamente é proibido, trabalho também e assim por diante. É claro que trabalho forçado para uma criança ou adolescente não é adequado, muito menos a exploração. Só que não é só isso, eles não só evitaram coisas que realmente eram prejudiciais, passaram a evitar qualquer tipo de peso, qualquer tipo de responsabilidade. Pais que simplesmente não querem que seus filhos tenham nenhum tipo de peso sobre a sua vida. E aí entramos exatamente no problema do provérbio oriental. É que homens que são fracos, pessoas fracas, geram tempos difíceis. E nós estamos vivendo tempos difíceis. E pessoas fracas geram tempos difíceis. Ainda que esse tempo difícil não decorra apenas desse fator. Como a igreja deve reagir diante de tempos difíceis? Como a igreja deveria reagir? Essa é uma pergunta importante. Inclusive, se vocês abrirem as redes sociais, vai ver que as pessoas estão se digladiando, elas estão brigando de todas as formas, porque elas nem sabem como reagir aos tempos difíceis. Não quero entrar em questões políticas, porque de fato envolve coisas muito importantes e que exigem um pouco de nossas atitudes, sim. Todavia, nós percebemos que mesmo a igreja não consegue às vezes reagir em tempos difíceis. De um lado, alguns se acomodam, não faz nada não, deixa para lá. De outro lado, outros terminam tomando atitudes que não deveriam tomar. E aí mostra uma igreja confusa, que não sabe como reagir nos momentos difíceis. Que ou exagera no extremo, não fazendo nada, ou exagera no outro extremo, brigando o que não deveria brigar. Então o que nós deveríamos fazer? E é pensando nisso que nós gostaríamos de fazer a exposição de alguns capítulos de Atos dos Apóstolos que vão nos mostrar como a igreja reagiu em tempos difíceis. Nós não vamos ler todos esses capítulos, mas algumas porções dele. E nós vamos começar com Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos,
capítulo 4, versículo de 1 a 3. E depois pula do 3 para o 23 ao 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 1 a 3, e depois pula para o versículo 23 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome para sempre. Queremos te agradecer por estarmos aqui em culto ao Senhor nesta cidade de Vacaria e louvamos o teu nome pela vida dos nossos irmãos que firmes perseveram em tempos difíceis. Ajude o Senhor Deus a continuar olhando para Cristo e avançando rumo à eternidade. Que o Senhor nos dê palavra do alto, para que pelo poder do teu Espírito a tua palavra entre em corações e então sejam edificados, fortalecidos e o teu nome glorificado naqueles que ouvem. Que o Senhor nos abençoe com tua graça assim. Por isso pedimos, fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tudo estava bem, aparentemente. A igreja estava caminhando bem. Os capítulos 2 e 3 nos mostram uma igreja agindo. As coisas parecem que estão calmas, está tudo tranquilo. Só que logo cedo começa a perseguição. E o mais interessante é que a perseguição sobre os apóstolos, sobre a igreja, não parte de fora, mas parte de dentro. A própria igreja, nós podemos dizer, terminou sendo um instrumento para a perseguição, porque Judá é ainda o povo de Deus, pensando como aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, por meio do qual veio o Senhor Jesus e agora estão recebendo a palavra do Senhor Jesus. Portanto, é ainda uma liderança interna que, invejosa, por causa da pregação firme dos apóstolos, que eram homens simples, e também por causa do nome de Jesus, que eles, inclusive, conduziram à morte, começaram uma perseguição contra a igreja. O que a gente faz diante disso? Tempos difíceis, as coisas começam a apertar. A gente não sabe como os apóstolos estavam antes da perseguição. Será que eles pensaram, que coisa maravilhosa, agora só está dando tudo certo? Veja que a igreja só estava crescendo, começou com um número significativo, aumentou para 3.000 e assim por diante. A igreja só cresce, só que a perseguição vem logo, ou seja, as dificuldades aparecem. A igreja do Senhor Jesus é
cedo marcada por uma série de dificuldades. E a gente vê logo uma reação importante da igreja. O texto nos diz que diante da perseguição, depois que eles foram soltos, a igreja se colocou logo em oração. E esse é um ponto fundamental para nós nesse momento. O que a igreja primeiramente fez? Orou ao Senhor. E essa é uma das coisas que deve nos chamar a atenção em nossos dias de uma forma bastante marcante, porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas não gostam de orar. Uma igreja que em Atos capítulo 2 nos diz que perseveravam na oração, além da doutrina, da comunhão e do partir do pão, é uma igreja que estava constantemente vivendo a dependência do Senhor. Em nossos dias, mesmo para aqueles que proclamam a doutrina da soberania divina, como é o caso da igreja presbiteriana, que crê que Deus é o soberano, é uma igreja que não ora. Nós vemos isso com muita facilidade quando nas reuniões de oração das igrejas locais, o número é aproximadamente 10% do número que a igreja tem de membros. Então, isso é um problema muito sério, porque em tempos difíceis, a primeira coisa que a igreja deveria fazer está aqui. A igreja ora ao Senhor, a igreja clama ao Senhor. E em tempos difíceis, em nossos dias, a primeira coisa que as pessoas fazem ou é se desesperar, ou é tentar resolver o problema com as suas próprias forças. Primeira coisa que as pessoas fazem em nossos dias ou é se desesperar, ou é tentar resolver o problema com as suas próprias forças. A igreja, quando estava diante de um problema, tomou uma atitude. Espera aí, o problema se levantou. Pensávamos que íamos viver mais tempo com momentos tranquilos. Íamos pregar sem nenhuma complicação, mas cedo surge o problema. A igreja diz que unânime levanta a voz ao Senhor. Ela não está desesperada. E a oração da igreja mostra que ela não tem nenhum desespero. Apesar da perseguição, a igreja poderia pensar, e agora? O que a gente vai fazer? Estão impedindo a gente de pregar, tudo se acabou, Jesus subiu aos céus, e nós vamos fazer o quê? Lutar contra a liderança local? Não vamos vencer. Lutar contra pessoas que tinham, inclusive, uma boa relação política com o Império Romano, por meio dos seus governantes, como o texto mesmo nos fala de Pôncio Pilatos e Herodes. Não adianta de nada. A igreja não está desesperada. Ela não está pensando desta forma. Porque ela tem um Senhor soberano. Observem isso na oração da igreja. O início da oração da igreja é: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E segue mostrando que a igreja tem uma convicção de que Deus é o Senhor de tudo. Você tem essa convicção? Tem certeza? Eu não estou perguntando se você fez uma profissão de fé na igreja presbiteriana e concordou com a doutrina da soberania divina. Ou nós podemos dizer que, teoricamente, 100% dos membros da igreja presbiteriana concordam com a doutrina da soberania divina. Mas a prática não é essa. A prática não é essa no dia a dia de cada um, quando, diante das adversidades, há um desespero ou uma tentativa de resolver os problemas com as próprias mãos. A igreja não faz nenhum dos dois. Ela clama ao Senhor: Senhor, apareceu um problema. Tu és o Senhor, Tu és soberano. O Senhor criou tudo, inclusive esses que estão nos perseguindo, esses que estão tentando impedir a Tua obra, esses que estão tentando atrapalhar o que o Senhor Jesus ordenou e de pregar o Evangelho. O Senhor criou. E eles mostram tamanha convicção que a oração da igreja não chega nem a ser: Deus, livra-nos desses caras chatos e maus que querem tentar impedir a tua obra de crescer, de se desenvolver. Não é essa a oração. É interessante que o foco da oração deles é: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles estão preocupados com a forma como a igreja vai reagir. Como é que vocês vão reagir diante das lutas? E se começar uma perseguição? Não sei se vocês soubem, mas recentemente o ministro da Educação, que é um pastor presbiteriano, foi processado por ter falado em público, em culto, em pregação,
expondo com fidelidade à Escritura Sagrada aquilo que Deus ensina, que o homossexualismo é pecado. Não tem o que dizer. Qualquer pessoa, mais leiga que seja, lendo a Bíblia, consegue perceber essa verdade. Está escrito. Portanto, o que ele fez foi apenas transmitir algo que está escrito, já que o cristianismo é uma religião de um livro. E ele está sendo, podemos dizer, perseguido, porque ele é um pastor. Se ele fosse qualquer outro de uma religião que eles não se incomodam, com certeza não haveria um problema. Portanto, nós estamos vivendo dias difíceis. Como é que vocês vão reagir? Essa é uma preocupação pastoral. Como a igreja reage em tempos difíceis? Eu já mencionei no ano passado, e me chamou a atenção, uma reportagem que dizia que no período da pandemia, tendo em vista que tudo estava sendo apenas transmitido ao vivo, igrejas não tinham culto presencial, pessoas estavam deixando até de acompanhar os cultos. Ou seja, aqueles que começaram em casa, acompanhando os cultos e adorando o Senhor, com o tempo estavam desanimando, estavam desistindo, já não estavam mais empolgados, porque na igreja local é muito comum que as pessoas sejam motivadas por uma série de iniciativas motivadoras do calor humano. E em casa, assistindo, as pessoas não têm isso. Obviamente, elas, se não têm uma plena convicção, uma firmeza, elas vão desanimar naturalmente. Como a igreja reage em nossos dias? Como você tem reagido? Como você reagiu ano passado? E como é que reagirá? Não sabemos se os nossos dias vão piorar ou se vão melhorar. É apenas uma passagem difícil? Ou será que algo pior ainda vai acontecer? Nós não sabemos. Mas a igreja precisa ter uma preocupação. Como ela reage em tempos difíceis? Como os membros da igreja reagem em tempos difíceis no seu trabalho, em casa, na escola? Como é que reagem em tempos difíceis no dia a dia, no cotidiano? Será que eles desistem? Ou será que eles se desesperam? Será que eles tentam resolver tudo com suas próprias mãos e olham assim, Deus não vai resolver mais problema nenhum? E são as mesmas pessoas que declaram teoricamente a soberania divina. Mas esta doutrina ela tem uma implicação prática como todas as demais doutrinas. A igreja que tinha plena convicção de que o Senhor continuava sendo o Senhor, mesmo debaixo da perseguição, inclusive da liderança religiosa de Israel, a igreja simplesmente levanta a voz ao Senhor para orar. E nós vamos ver na sequência dos capítulos que a oração foi ouvida. A oração foi ouvida. É interessante, um professor que eu tive, excelente professor por sinal, de teologia sistemática, ele, em uma certa aula, tratando sobre a questão da oração do Pai Nosso, ele tocou num ponto da faça-se a tua vontade, que é a oração que Jesus faz no Getsemane, mas ele estava trazendo para a questão da como o cristão se achega a Deus em oração. Quando Jesus disse, faça-se a tua vontade, Jesus não estava dizendo assim, olha, eu não sei se Deus quer, eu não sei se Deus vai fazer, olha, na dúvida, Jesus, faz a tua vontade, porque eu não sei de nada mesmo, né? Não era uma expressão da incredulidade ou dúvida de alguém que tem um pedido, uma necessidade, mas na incerteza, entrega nas mãos de Deus e o que for, tá bom. Não foi isso que Jesus quis dizer quando ele orou, faça-se a tua vontade. Ele quis dizer assim, a minha vontade nesse momento não se encaixa com a tua, porque ele pediu, se possível, passa de mim este cálice. Mas a tua vontade é o que eu quero, então faça-se a tua. A oração de Jesus é uma expressão de fé, de certeza, de que a vontade de Deus era que ele fosse à cruz. E nós, como cristãos, temos convicções, porque a Escritura é exatamente isso. É a palavra de Deus que nos dá todas as promessas e revela-nos a vontade de Deus. Portanto, quando nós pedimos, Senhor, ajuda-nos em tempos difíceis com o pão de cada dia. Inclusive, parte da oração do Pai Nosso é exatamente isso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa é uma oração que você não pode fazer com dúvida, porque se você duvida que Deus possa dar o pão nosso de cada dia para você, ou que Ele queira fazer isso com os seus filhos, você está duvidando das promessas do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus quer, é promessa de Deus, e nós devemos confiar nas promessas do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz, seja a vossa vida sem avareza,
contentai-vos com todas as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus lembra uma palavra divina antiga e aplica aos cristãos do Novo Testamento, dizendo que é uma promessa. Portanto, a igreja, quando ora dizendo, Senhor, que o Senhor olhe para as ameaças, veja o que está acontecendo e nos ajude a lidar com isso com coragem, com aqueles que querem impedir a propagação do Evangelho, aqueles que querem trazer problemas para a tua igreja. Dá coragem para que a igreja enfrente tudo isso aí. Essa é uma oração que nós deveríamos fazer, certos de que o Senhor atende. Assim como é a oração que o Senhor nos ensina, dizendo que aquele que precisa de sabedoria, peça, e Deus dará. E ele diz o quê? Não peça duvidando. Ou seja, se Deus prometeu uma coisa, se você duvida que Deus vai dar quando você pede, então você não está convicto das promessas do Senhor. A igreja precisa agir diante de tempos difíceis. Ponto fundamental, orando ao Senhor. É assim. Está difícil o dia a dia? Apareceram problemas? Ora! A igreja precisa se juntar para orar. A igreja precisa dar um valor muito especial àqueles momentos singelos de oração que nós temos nas quintas-feiras. A igreja precisa olhar para o momento de oração como algo crucial, porque é exatamente o meio pelo qual Deus atende a igreja e age. Deus quis que fosse assim. Você poderia me dizer, mas Deus é soberano, então Ele sabe de tudo, eu não preciso orar. Mas Deus determinou que Ele agiria em favor da sua igreja por meio da oração. Deus determinou isso. Portanto, quando a igreja não faz uso do que Deus determinou, do que Deus deu, ela também está negligenciando. E Deus, que seria glorificado por meio da oração, não é glorificado. Por isso a igreja peca. A falta de oração da igreja é um pecado contra Deus, porque a igreja deixa de glorificar a Deus por meio desse instrumento que Deus deu à igreja para glorificar o nome dele. Isso nós costumeiramente lembramos no Salmo 67, que eu creio que vocês devem estar lembrados, porque citamos com certa frequência. Salmo 67 diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. E aí pulando para o último versículo, abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. Observe, o salmista diz que quando Deus age em favor da sua igreja, isso serve de testemunho para que todas as nações saibam que o Senhor é Deus, que Ele é o Salvador. E isso fica testemunhado, manifesto, na ação de Deus em favor da sua igreja, que ora ao Senhor para testemunho. Vocês lembram que quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, ele orou e disse assim: Pai, eu oro, não porque eu não saiba que o Senhor me ouve, mas para que sirva de testemunho para todo mundo. Portanto, a igreja precisa considerar a oração como uma prática fundamental. A oração é um instrumento para glorificar a Deus, porque por meio dela, Deus age em favor da sua igreja. Como está a sua vida? Como é que está a sua vida diante do contexto atual? Como está a vida da igreja e os problemas que nós estamos enfrentando? O que você tem feito? Se desesperou? Eu não sei o que eu faço. E agora? E entra em desespero? Ou você começou a tentar resolver. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer isso. E começou a planejar todo o seu futuro, toda a sua vida, porque você entende que precisa tomar uma atitude. E esqueceu daquele que você um dia disse, que é o soberano Senhor de toda a terra. Então, qual é a atitude que a igreja tem que tomar? Ora, essa é a primeira atitude que a igreja tem que tomar. Quando o tempo estiver difícil, não se desespere. Quando os tempos estiverem difíceis, não tente resolver com as suas próprias forças. Quando os tempos estiverem difíceis, primeiro, ore ao Senhor. Clame ao Senhor. Coloque diante de Deus. Porque Ele é o Senhor de toda a terra. E é Ele quem age em favor da sua igreja. Por quê? Porque Deus também quer ser glorificado no meio da sua igreja. Mas nós vamos ver que a oração
foi atendida. Nós vamos passar um pouquinho adiante, vamos caminhar, a perseguição não para. Eu não vou fazer a leitura, mas passando apenas os olhos em cima, em Atos capítulo 7, nos diz que Estevão é arguido diante dos judeus e então começa a pregar o evangelho. Atos capítulo 7 é a pregação de Estevão. O que acontece é que com o final da pregação dele, o versículo 54 nos diz que ouvindo eles a pregação, inclusive uma pregação que foi dura e que foi firme, que foi verdadeira, uma pregação que não visava chamar a atenção de pessoas para dentro da igreja apenas, mas falar a verdade para a glória de Deus, tanto que o que acontece é que aqueles que ouviram a pregação de Estevão, eles não disseram, que homem mais inteligente, olha que coisa linda a pregação dele. Eles ficaram com ódio de Estevão. Um ódio de Estevão que estava pregando com fidelidade, cheio do Espírito Santo. Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Um cachorro tentando morder o seu adversário. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. O que acontece, como vocês já devem saber, é que Estevão é apedrejado e morto. E diz o texto que Saulo, inclusive, estava lá. E aí nós vamos para o segundo bloco que nós queremos expor aqui. Capítulo 8, versículo 1, diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Bom, observe, houve uma perseguição. Veja que o problema não se acabou. Realmente, eles haviam sido soltos, os apóstolos que tinham sido presos, Pedro, João, e então a igreja ora, segue-se mais um períodozinho, mas a liderança religiosa não está satisfeita em ver que eles não pararam. E os judeus que não concordavam com a pregação dos apóstolos ou dos cristãos começaram a se incomodar mais ainda a ponto de tomarem atitude, mataram Estevão. O que acontece é que surge uma grande perseguição. Veja, o problema continua. O problema não se encerrou. Deus ouviu a oração, sim, mas o problema não acabou. Observem, portanto, que mesmo quando Deus ouve a oração da igreja, e nós sabemos que Deus ouviu a oração da igreja, porque após eles orarem, o texto diz que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse versículo 31 confirma que Deus ouviu a oração, inclusive atendendo o que eles pediram, dando o quê? Intrepidez. Exatamente o que eles pediram. Então Deus ouviu a oração, ouviu, mas mesmo assim a perseguição não se acabou. Observe que Deus atendeu, mas os problemas continuam. Mesmo que Deus esteja escutando a sua oração, não significa que os problemas venham a se acabar de uma hora para outra. Portanto, a igreja precisa continuar firme. E um grande problema aparece, uma grande perseguição. E o Saulo está assolando a igreja, o texto nos diz. Só que a igreja, ela toma uma segunda atitude. Primeiro, ela orou ao Senhor. Qual é a segunda atitude da igreja? Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A igreja não para. A segunda atitude da igreja é que, mesmo, além de orar, além de clamar, colocar tudo diante de Deus e confiar no poder de Deus para agir diante do problema, a igreja não para. A igreja nunca deveria parar. Nunca. Veja, eles foram dispersos, não foram? O texto diz que eles foram dispersos por todos os lugares. Mas diz que por onde eles iam o quê? Pregando a palavra do Senhor.
Eu não sei se isso vai acontecer, mas não é impossível. Os dias são maus e tudo, pensando nesse rumo, é possível. Pode ser que surja uma perseguição um dia no país. Existe em outros países. Eu vi recentemente no Guia-me que um missionário que estava em Hong Kong foi expulso de lá depois de ter plantado 3 igrejas. Não tenho detalhes sobre o assunto. Mas muitos países da região oriental, eles perseguem os cristãos. Se um dia chegar aqui, o que você faria? Diante da dificuldade, o que você faz? Você desiste? A igreja não desistiu. Diante da luta, a igreja não parou. Eles proibiram a gente de pregar o evangelho, disseram para a gente não fazer mais nada. Olha, disseram para a gente não plantar igreja, disseram para a gente não pregar, disseram para a gente não fazer mais isso, não fazer mais aquilo. Então a gente está aqui no sofá, sem fazer nada, esperando que eles autorizem outra vez. Não! A igreja não para! Mesmo diante da perseguição, tendo inclusive um homem, o Saulo, que está assolando a igreja. Diz o texto que ele estava entrando nas casas e arrastando homens e mulheres para colocar no cárcere. Mesmo assim, aquela igreja que pediu coragem e que recebeu corajosamente não parou. A igreja seguiu. Por onde eles iam fazendo o quê? Pregando. A pandemia apareceu. Os dias em que você não pôde trabalhar, ficou em casa, home office e assim por diante, tudo bem, ninguém tem o que fazer. Em relação a isso, você poderia ter pregado pelas redes sociais. Depois você voltou ao trabalho, não voltou ao trabalho? E você poderia continuar dando testemunho no seu trabalho. Entende? A vida segue. Nunca pare. O problema apareceu, primeiro ore. Em segundo lugar, não pare. A igreja não pode parar, a igreja é viva. E a vida da igreja está em Cristo. Então, mesmo que apareça um problema sobre a sua vida, não pare. Inclusive como uma expressão da sua confiança no Senhor. Deus ouviu a minha oração. Então eu vou continuar seguindo. Fazendo aquilo que Ele ordenou que eu fizesse. Que eu fizesse a sua vontade. Que eu pregasse a sua palavra a tempo e fora de tempo. Continue. Continue trabalhando, continue dando testemunho, continue sendo um cristão fiel, continue pregando a palavra, continue adorando a Deus, continue orando, continue fazendo a vontade do Senhor em tudo aquilo que diz respeito à vida. Porque toda a vida pertence ao Senhor. Continue, não pare. A igreja não parou. Imagine se a igreja tivesse olhado para o problema e tivesse dito: olha, já que apareceu um problema tão grande, eu acho que Deus vai entender. É uma justificativa plausível dizer que, olha, Senhor, eu não fiz a obra, eu não falei de Jesus, eu não fiz mais nada, porque o Senhor viu, né? Olha, eles nos impediram, inclusive o problema é grande, Senhor. Eles estão arrastando até dentro de casa. Então eu acho que é justo eu não fazer nada. Não, a igreja não entendeu desse jeito. A igreja não entendeu que a perseguição fosse uma justificativa plausível para não fazer nada. A igreja entendeu que a perseguição não impede a obra. Só desafia a igreja a ser mais ousada. Mais ousada. Quando você no trabalho tem um problema, porque alguém está criando um probleminha para você, perturbando, enchendo o saco, falando para o chefe coisas que não tem nada a ver, o que você faz? Você desiste, vai embora e fica em casa sem fazer nada? O que você deveria fazer? Orar ao Senhor e continuar trabalhando com fidelidade, com integridade e dedicação, deixando que Deus dê conta daquela pessoa. Deus sabe o que faz. A Bíblia diz: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Você não para. Você simplesmente continua fazendo o que Deus chamou para fazer, até porque o trabalho é uma ordenança divina, não é? Trabalhar não é uma ordenança de Deus, então você continua. Quando aparecerem os problemas, não pare. Siga. E observe que Deus está de olho. Passando um pouquinho a página, capítulo 9, olha o que acontece. Aquele mesmo Saulo, que estava assolando a igreja, no capítulo 9, versículo 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho,
assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. O cara estava implacável. Olha, ele não estava contente. Pegou de Jerusalém quem conseguiu e estava tentando pegar todo tipo de cristão onde tivesse. Então diz o texto que ele seguiu. Seguindo na estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E aí o texto nos diz que Saulo se levantou, nada comeu por 3 dias, Deus mandou Ananias, e no versículo de número 15, ou melhor, 14, diz que Ananias responde para Deus: Saulo trouxe para aqui a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Percebe o que aconteceu? Quem era o problema? Era Saulo. O que Deus fez com ele? Converteu. Percebe? Deus, que ouviu a oração da igreja e deu intrepidez à igreja, quando surge um novo problema, uma nova tribulação, Deus mesmo toma a atitude e age tanto em favor da igreja, como ele, claro, abençoa aquele que era o problema, convertendo o coração de Saulo. Saulo foi convertido. O homem que era o problema, que estava tentando impedir a igreja de avançar, foi convertido pelo Senhor. Deus resolve o problema. Não era ele o problema principal? Pelo menos era ele que estava tentando trazer cristãos de todos os lugares, ali especificamente Damasco, para Jerusalém, prender e obviamente condená-los. Agora estava convertido. Deus age em favor da igreja para glorificar o seu nome. Nem sempre do jeito que a gente pensa. Dificilmente a igreja estava pensando que Saulo ia se converter. E nós podemos ver isso no Ananias, que quando Deus aparece para Ananias e diz para que ele fosse até Saulo e pusesse as mãos sobre ele, e então Saulo viria a ter vista outra vez, e como instrumento de Deus passaria a ser um pregador da palavra do Senhor, inclusive ele se tornaria um apóstolo. Ananias fica abismado: Senhor, ele? A igreja não esperava que Deus convertesse o Saulo, mas Deus o fez. Uma ação divina que para a igreja parecia ser uma ação que, não vou dizer que é impossível, porque a igreja sabe que Deus pode converter qualquer um, mas que não fosse aquela que Deus estaria decidido a tomar, a ação de converter o Saulo. Aquilo que você menos espera pode acontecer. Resolveu o problema? Resolveu. Resolveu o problema de, pelo menos, a igreja deixou de ser perseguida por Saulo. Agora, aquele que perseguia é um pregador. E a partir do versículo 20, diz o texto que ele logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Deus agiu em favor da igreja. Mas o que a igreja fez antes? A igreja confiou em Deus. A igreja orou ao Senhor quando estava com problema, e a igreja não desistiu, não parou. E Deus continuou agindo para a sua glória. E a primeira atitude de Deus foi converter o seu inimigo. O inimigo de Deus era Saulo, inimigo da igreja. E Deus fez o quê? Converteu o inimigo da igreja. Deus agindo para a sua glória. Então ore. Ore. Quando surgirem os problemas, ore. Deus pode fazer coisas que nós não esperávamos. Deus pode agir de modo que nós não pensávamos. Deus pode fazer o que você não espera. Aquilo que parecia ser o mais improvável foi exatamente o que Deus fez. Converteu o coração. Provavelmente a igreja esperava mais que Deus desse cabo de Saulo, né? Eu acho que Deus vai dar cabo desse homem, que o homem está terrível. Não, Deus converte. E usa como um grande instrumento dele para a sua glória. Em vez de tentar resolver os problemas com as suas próprias forças,
E em vez de se desesperar, ore ao Senhor. Ore e não desista. Siga, siga, siga. Vocês lembram do peregrino de Jambanha? Ele não podia desistir. Diante do pântano do desânimo, ele tinha que continuar. Diante dos adversários que apareceram pelo caminho, ele tinha que perseverar. Diante da tentação de dormir, ele tinha que se erguer. Não desista. Ore e não desista, porque Deus continua agindo em meio à sua igreja. E Ele pode fazer aquilo que ela não espera, para a sua glória, para a glória de Deus. Mas ele não era o único adversário, ou não é o único que aparece. E nós vamos seguir um pouco mais adiante. Capítulo 11, vai aparecer um segundo, e Deus vai agir também nesse segundo momento. Capítulo 11, versículo 19 diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, observe que o foco ainda é lá. A tribulação ainda está relacionado àquele momento do Estevão. Veja que a tribulação levou a igreja realmente a se dispersar. E ele cita isso 2 vezes. E o Senhor vai estar presente nesses 2 textos relacionados àquela tribulação. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Então alguns, por serem judeus e com aquelas convicções bastante exclusivistas dos judeus, anunciavam apenas aos judeus pelo caminho, mas eles anunciavam. Eles não deixavam de pregar o evangelho, mas só aos judeus. Versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Outros que não tinham aquela visão mais judaica exclusivista, passaram a anunciar aos gregos também. Entenderam que todos precisavam ouvir o evangelho do Senhor Jesus, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então a igreja perseverou em fazer a obra. A igreja não parou. Ela continuou. O que acontece? Capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Veja, segundo adversário. O primeiro adversário foi o Saulo, que assolava a igreja. Resposta divina ao problema. Qual foi? Converter Saulo. Resolvido o problema. Aparece o segundo problema no meio para a igreja. O Herodes, que ele prende alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2. Fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Então veja que o primeiro foi morto com o consentimento de Saulo. Saulo estava implacável perseguindo a igreja. Deus converte o coração de Saulo. Herodes aparece também perseguindo a igreja, prende alguns, mata mais um, morre mais um. Um dos apóstolos morre. Quem? Tiago, irmão de João. Primeiro apóstolo que foi martirizado, morto por causa do evangelho. E ele viu que os judeus gostaram. Olha, os judeus gostaram de matar apóstolos. E ele então começou a prender outros, porque isso trouxe para ele uma boa fama, né? Como um político que ele era, o que o político gosta é só de plateia, né? O político não está interessado no bem-estar de seu ninguém. O político está interessado na plateia. E isso em todas as esferas que você imaginar. Então, ele, vendo que agradava ao público, prende mais gente. Inclusive aqui ele fala do Pedro. Deus vai responder ao problema. Só que Deus vai responder de forma diferente. Diz o texto que Pedro foi preso e foi liberto. A partir do versículo 9, diz que Pedro foi liberto por um anjo do Senhor. Deus agiu em favor da igreja. Versículo de número 9. Então, saindo, o seguia Pedro, né? Saindo da prisão, não sabendo o que era real o que fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente.
e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Deus livrou o seu servo da morte. Deus agiu em favor. Uma igreja que está o quê? Orando. Uma igreja que estava clamando. Uma igreja que estava rogando a Deus que agisse em favor dela. A igreja, enquanto o Pedro estava preso, a igreja estava orando ao Senhor. Estava clamando a Deus. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e orando. Ninguém havia desistido. A igreja não estava desesperada e nem agindo com suas próprias mãos. Ela estava clamando a Deus para que agisse em favor dela em tempos difíceis. E Deus estava agindo. Deus liberta Pedro. Mas Deus não só liberta Pedro. Deus também resolve o problema do seu inimigo de uma outra forma diferente de como foi com Saulo. Capítulo ainda 12, versículo 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blastro, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Um anjo do Senhor libertou Pedro da mão de Herodes, libertou do cárcere. Um anjo do Senhor, enviado, portanto, por Deus, matou o inimigo da igreja. Vejam, Deus estava agindo. E a igreja estava o quê? Orando. A oração é fundamental para a igreja. A igreja precisa viver em oração. Deus age em tempos difíceis, age. A igreja ora em tempos difíceis. Deus resolveu um problema convertendo o coração de Saulo. Nunca duvide que Deus pode converter até o pior dos pecadores. Até aqueles que você pode detestar, Deus pode converter. Deus pode converter o pior dos homens, porque Ele tem poder para fazer isso. Deus converteu Saulo. Mas Deus também pode resolver de outras formas. E Deus matou aquele que, sendo inimigo da igreja, não glorificava a Deus, Herodes. 2 homens, 2 problemas para a igreja, 2 perseguidores dela. Um convertido pelo Senhor e o outro morto pelo Senhor. Deus age. E Deus foi glorificado nos 2 casos, mostrando seu poder para converter até o mais duro coração. Como disse Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Mas também para matar os seus inimigos, como Herodes, por não dar glórias a Deus, antes tomar a glória para si. Portanto, a igreja precisa confiar no Senhor. O que você tem feito em dias maus? São dias difíceis. Eu reconheço. E eu creio que qualquer um que está vivendo nossos dias sabe que são dias difíceis. A questão não é saber que são dias difíceis. É como você reage a eles. A questão não é se os dias vão piorar ou melhorar. A questão é como você vai reagir a eles. A Escritura nos ensina que a igreja deve reagir orando ao Senhor. Em tempos difíceis, as reuniões de oração da igreja deveriam ser de 100% de presença. Ainda que essa presença signifique virtual. A igreja deveria estar de joelho no chão, clamando ao Senhor, por ver que são dias difíceis. Ela não deveria se desesperar, por confiar no soberano Deus de toda a terra. Ela não deveria tentar resolver o problema com as suas próprias mãos, por saber que depende do Deus soberano de toda a terra. Então, o que você vai fazer em tempos difíceis? Junte-se à igreja e ore ao Senhor. Porque Deus é poderoso para resolver os problemas dela. Ele é poderoso para converter o mais duro coração
aqueles governantes mais rígidos dos países orientais, perseguidores da igreja, Deus é poderoso para converter o coração. Mas também é poderoso para dar cabo dos seus inimigos, quando Ele assim quiser. O que Ele vai fazer eu não sei. Não cabe a mim escolher se Deus vai matar ou salvar. Mas cabe a mim orar ao Senhor, pedindo que eu seja firme e tenha coragem para não desistir diante das lutas, para não desistir diante das tribulações, antes perseverar, glorificando a Deus diante dos problemas que aparecem, sabendo que Deus cuida de seu povo. Ele é fiel e jamais deixará de cumprir a sua palavra. Portanto, em dias difíceis, olhe para Deus, orando e seguindo firme com o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome, glorificado, Senhor. Tempos difíceis, Senhor, tempos difíceis. Nós pedimos que o Senhor nos dê coragem para, diante das adversidades, dos inimigos, dos adversários que aparecem, da tentativa de nos impedir de pregar, dos muitos obstáculos que surgem, da economia com problema, da saúde, Senhor Deus, que está em crise, diante de tudo o que acontece. Ó Senhor, dá-nos coragem, para que tua igreja seja firme e siga tanto orando com perseverança, quanto pregando a tua palavra com firmeza e seguindo a vida para a tua glória, não desistindo jamais. Que o Senhor receba a nossa oração e nos abençoe. Assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.